Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas. Esse é o podcast Sustentabilidade no Terceiro Setor. Aqui nós discutimos estratégias, temas específicos de como alcançar a sustentabilidade no terceiro setor. Eu sou o Diego Gazzoni. Eu sou Alexandre Fernandes. E o tema de hoje, Alexandre, nós temos aqui na pauta o seguinte: eu sei que você dirige uma instituição sem fins lucrativos, ou seja, uma instituição do terceiro setor há muitos anos. E a pergunta que vem agora é a seguinte: e aí, você conseguiu alcançar tão sonhada sustentabilidade? Sim, Diego. É engraçado falar assim, né? Mas a gente conseguiu há 13 anos atrás, sim, alcançar a sustentabilidade. E se puder, a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje sobre isso. Então vamos lá. Então conta um pouquinho pra gente como é que foi isso aí, onde você encontrou esse ponto de virada, que eu acho que é o grande lance, as pessoas querem entender. Como é que foi isso? Como é que surgiu? Então vamos lá. Eu estou no terceiro setor, Diego, há quase 20 anos. E coordenando, né, uma instituição, uma unidade de uma instituição já por quase 18 anos, para ser mais exato. E logo no início, o caminho natural que a gente vai é buscar apoio no poder público. Então, eu sou do interior do estado do Rio de Janeiro, e eu tentei, né, parcerias com prefeituras aqui do interior da minha cidade, cidades vizinhas. Consegui alguma parceria, mas sempre tudo muito complicado, entendeu? Do frouxo, né? Não, na verdade, assim, é uma relação que venho da iniciativa privada, né, eu venho da indústria, é uma relação muito difícil, porque tem esse ingrediente político no meio, toda a parte burocrática é muito difícil, muito pesada, tudo é complicado, prestação de contas, o repasse atrasa, às vezes um vereador que é de oposição do prefeito, por exemplo, vai para a tribuna na Câmara fazer uma denúncia sobre o projeto, mas que não tem nada a ver, sem pé, sem cabeça, só porque quer atacar o prefeito. E aí ataca a instituição para atacar o prefeito, por exemplo. Uhum. Então, assim, desde muito cedo nesse processo, eu percebi que eu me interessava mais, me atraía mais buscar financiamento das empresas, né? Pela característica de trabalho da instituição, eu procurei mais as empresas do que pessoas físicas, do que doações de pessoas físicas. E a gente até conseguiu várias parcerias aqui com empresas aqui na minha região. Mas era sempre aquela luta, porque você conseguia um patrocínio, conseguia um apoio, aí era um apoio de 1 ano, de 6 meses, acabava aquele período do apoio, aquele período do patrocínio, e a gente ficava de novo de pires na mão, eu ficava de novo desesperado para conseguir manter o projeto funcionando, entendeu? Então, durante muitos anos, né, a gente sofreu com esse processo, a ponto de, em 2005, dezembro de 2005, nunca esqueço essa data, o diretor da organização no Rio de Janeiro, o diretor financeiro, me chamou lá, eu coordenava a unidade em Macaé, né, interior do estado do Rio. E ele mandou na lata: olha, Alexandre, vamos ter que fechar a unidade de Macaé. Nossa. Não temos mais como manter a instituição. Aqui a unidade era deficitária, por mais que eu corresse atrás e tudo mais, e eu fiquei desesperado. Eu imagino que para você mesmo, fiquei desesperado. Todo o trabalho, foi uma surpresa virar e falar: poxa, foi... Fiquei desesperado, e aí, mas eu acreditava muito no projeto e falei: não, eu vou insistir, entendeu? E, enfim, mas eu já tinha percebido, Diego, que eu precisava, essa que eu acho que é o grande detalhe importante aqui para quem está nos assistindo perceber. Presta atenção, gente. Para a gente poder fazer um trabalho social, né, sério, um trabalho social de longo prazo, porque transformação social demora tempo, tá? Não é com 6 meses, 1 ano que você vai mudar a realidade de uma comunidade, de uma cidade ou de um país. Eu percebi claramente que eu precisava encontrar um modelo que gerasse um modelo de sustentabilidade que fosse recorrente. O que é recorrente? Exatamente o que eu ia perguntar. O que é recorrência, né?
Recorrência nada mais é do que você ter uma previsibilidade de receita. Ou seja, você tem um convênio, um contrato com alguma empresa para resolver algum problema, para atender alguma demanda, e aí você já sabe que todo mês aquela empresa vai te repassar um determinado valor enquanto durar o contrato. Então, assim, e aí veio a grande sacada. Você quer saber qual foi a grande sacada? Estou curiosíssimo para saber. Você já mudou algumas coisas que eu posso notar que, primeiro, você teve que insistir no projeto, foi muita luta para poder chegar onde você está, para poder chegar na instituição que está. Muita luta, muito trabalho, acreditar no projeto sobretudo. Você teve que, para mudar uma realidade social, e tem mudado, e eu tenho conhecimento disso, são milhares de pessoas impactadas, né, no longo desse tempo. Então teve uma mudança social e também teve uma outra coisa fantástica aí, que foi a mudança da cultura da empresa para poder gerar recorrência. Então, assim, na verdade, a grande sacada que eu acho que a gente pode deixar aqui hoje de presente para a nossa audiência é o seguinte: o grande erro é que as instituições procuram as empresas procurando apoio para os projetos sociais que executa. É assim, você vai para a empresa resolver o seu problema financeiro. E, na verdade, você precisa encontrar um modelo, um programa, um método para você procurar a empresa para resolver o problema da empresa. Se você atende uma demanda real da empresa, fica muito mais fácil, muito mais fluido a relação. Porque aí elas ficam felizes em te remunerar pelo serviço. É como no podcast passado que a gente tratou da ideia de reciprocidade. Você entrega um valor para ela e ela te retribui. Então, parece que não, né? Mas as empresas, independente do tamanho, têm problemas de ordem social. Entendeu? Sim. E pode estar em várias dimensões isso. Isso pode estar ligado ao meio ambiente. Isso pode estar ligado na questão das pessoas que compõem a empresa ou as famílias que compõem a empresa. Pode ser um problema que a empresa tenha com a vizinhança que ela está instalada. Isso é muito comum em grandes centros urbanos, onde uma indústria, uma empresa está instalada, às vezes, numa comunidade que ficou muito violenta. Então isso vira um problema social que afeta o negócio da empresa. E aí ela tem que fazer alguma coisa para poder não conter, pelo menos mitigar ou ajudar. Então, assim, em vários aspectos você tem demandas sociais que estão intrínseco, está meio que permeando a atividade econômica da empresa. Dependendo do porte da empresa, as áreas de recursos humanos, as áreas têm algumas metas de responsabilidade social. Entendeu? Precisa trazer projetos para o contexto da empresa para poder humanizar o ambiente de trabalho. Sim. Entendeu? Então, se você vê vários exemplos por aí, entendeu? Não foi diferente do nosso caso. Então, no nosso caso, surgiu uma oportunidade, né, que a gente abraçou, e essa oportunidade permitiu que a gente resolvesse um problema das empresas e, por consequência, fosse remunerado por isso. E o mais importante, sem perder o nosso objeto social, sem perder a nossa intenção de gerar impacto social, transformação social. Isso que é o mais bacana, né? Conseguir se manter e ainda continuar retornando para a sociedade algo positivo. Também tem uma coisa interessante que, por exemplo, se você citou meio ambiente aí, às vezes as empresas tem aspectos legais. Quando se faz um EIA-RIMA, né, um estudo de impacto ambiental, ela tem que dar uma devolutiva para a sociedade. Baseado nisso, a empresa pode aproveitar essa lacuna e investir, né? 100%. Então, esse tipo de coisa. Aí agora você tocou num tema interessante, que tem a ver com o que a gente faz. Tá? Pegar esse gancho aí. O Brasil, ele é um país permeado de legislações, né? É um arcabouço jurídico pesado para as pessoas, pesado para as empresas, para todo mundo.
Só que às vezes você tem uma legislação que, do meu ponto de vista, do ponto de vista social, tem um valor intangível enorme. Então, assim, no nosso caso, ele encaixa essa máxima aí, essa situação encaixa como uma luva. Porque, na verdade, a gente hoje, veja só quem está assistindo a gente, a Viva Lagos, que é a instituição que eu dirijo, que eu lidero, atua há 13 anos num programa, tá? Que atende hoje perto de 90 empresas da região, dos mais diferentes portes e tamanhos. Isso é um número absurdo, né? Muito grande, muito grande. A gente tem empresas que são parceiras nossas desde 2007, ou seja, há 12 anos, quase 13 anos, já contratam a gente para realizar esse programa e nos remuneram mensalmente ao longo de toda essa jornada e todo esse tempo, entendeu? É a recorrência. A recorrência, então todo mês a empresa vai lá e repassa. Por quê? Porque a gente durante todo esse tempo tem atendido essa demanda da empresa. E é uma demanda que é uma obrigação legal. Então, na verdade, você tem hoje alguns, e não são muitos não, na verdade eu diria que são poucos casos, poucos nichos ou subnichos, né? Quer dizer, dentro da área social, você tem esse subnicho, você tem esse subnicho que a gente está falando aqui, que as empresas são obrigadas a cumprir uma legislação. E para cumprir essa legislação, ela precisa de uma instituição sem fins lucrativos devidamente habilitada para fazer esse tipo de programa. Então, eu brinco falando o seguinte, quando eu fui começar nesse projeto, lá em 2006, a gente nunca tinha feito nada parecido, a gente nunca tinha trabalhado com esse tipo de programa, a gente nunca tinha feito nada diretamente nessa área. Mas você ter a possibilidade de estar atendendo empresas da nossa região, tá? Atendendo empresas privadas, quer dizer, se livrar do financiamento público, dessa doideira que é a política, e ainda por cima você poder ser remunerado mensalmente. E impactar a sociedade, que é o mais legal. E aí nós vamos falar bem disso. Legal. E aí o que acontece? Aí tem algumas nuances que eu acho que é importante eu frisar. Olha só que interessante. Nesse tipo de programa que nós estamos conversando aqui, que é o que a Viva Lagos faz há 13 anos, a gente trabalha atendendo as empresas. Certo. A gente se livra dessa armadilha do financiamento público. A gente não tem que fazer aquelas prestações de conta gigante, comprou um clipe, é um relatório gigantesco. Entendeu? A gente não é chamado pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério Público, pela Câmara de Vereadores, para prestar satisfações e tudo mais, que não tem nada de errado com isso. É o papel dos órgãos de fiscalização. Mas para uma instituição que muitas das vezes está fazendo tudo de boa fé e passa por todo esse tipo de processo, é muito desgastante. É moroso, desgastante e drena a energia do dirigente e das pessoas envolvidas. Sim. Aí atrasa repasse, aí tudo isso. Nesse caso, por que não tem prestação de contas? Por que não tem o Tribunal de Contas apurrinhando, o Ministério Público? Porque é recurso privado. É uma relação entre partes privadas. A instituição de um lado, a empresa do outro. E aí vamos falar do impacto. Porque o impacto é o que mais me emociona. Porque nesse programa especial, as empresas precisam ter jovens de 14 a 24 anos atendendo uma cota para essas empresas. E eu acho assim que quando você tem a oportunidade de trabalhar com os jovens num programa que entrega tanto valor para o jovem, um programa que o jovem recebe um salário, recebe vale transporte, vale refeição, 13º, férias, fundo de garantia, recebe uma qualificação profissional. Nas áreas comportamental e técnica. Exatamente. E
mais do que tudo, Diego, recebe dignidade. Isso é fantástico, eu chego a arrepiar. Entendeu? Porque hoje, esse segmento nosso da sociedade hoje é um segmento que hoje está mais vulnerável. Eu quero colocar e explicar esse contexto. Por quê? Porque é o jovem hoje que não consegue entrar no mercado de trabalho, que está chegando naquela fase ali, 15, 16, 17, 18, 19 anos, tem essa dificuldade de entrar no mercado de trabalho, né, com esse volume de desempregados e tudo mais. É um jovem que está muito próximo da violência, próximo da questão das drogas, do álcool. A criminalidade, a marginalidade capta esse sujeito com muita facilidade. Exatamente, fica muito suscetível a esse tipo de abordagem e é um risco para a nossa sociedade. Porque se no Brasil, né, estavam morrendo 60 e poucos mil pessoas por ano, agora no último ano parece que morreram 57 mil, houve uma queda. Mas, gente, isso é mais do que muitos países que estão em guerra. Verdade. Entendeu? Verdade. Então, assim, e se você for pegar estatístico, o dado estatístico, Diego, quem mais mata e quem mais morre é o jovem. Haja vista que o jovem brasileiro ele tem uma idade média menor do que um soldado americano na Guerra do Vietnã. Não sabia. A idade média de vida do sujeito desde 17 anos de idade. Então assim, eu acho que a gente tem, as instituições têm uma oportunidade enorme, tá, de estar fazendo a diferença hoje na sociedade através de um programa como esse, que é o programa que a gente executa há 13 anos, transformou a história da nossa instituição, transforma a vida de jovens, né, aqui na nossa região, né, e no país inteiro. A gente aqui eu tenho muito orgulho de falar que hoje a gente tem uma política aqui dentro da instituição que qualquer vaga de emprego que surge aqui na Viva Lagos, seja para uma psicóloga, seja para um publicitário, seja para um administrativo, seja para um educador, qualquer área, a prioridade é a gente ver se não tem um ex-aprendiz para ocupar essa vaga. Exemplo está o nosso grande Hector aqui, o Rodrigo, né? Que está atrás da câmera, gente. Legal. Exatamente. Então, assim, a gente valoriza muito essa prata da casa porque a gente acredita no potencial desses jovens que querem fazer a diferença, que estão determinados a conseguir o seu lugar no sol, que é tão difícil hoje no nosso país, não é verdade? Então, assim, respondendo a sua pergunta lá do início, Diego. Por favor. Sim, a gente conseguiu, há 13 anos atrás, encontrar um modelo de sustentabilidade financeira que nos permitiu se tornar, né? E o que é essa sustentabilidade? Porque tem gente que me pergunta às vezes pelas redes sociais, né? Tiago, o que é isso? Estou entendendo direito. Gente, sustentabilidade financeira, para quem está assistindo e não entendeu... Curto e grosso, pá! É conseguir pagar as contas da sua instituição no final do mês. Entendeu? Você está em dia com as suas obrigações, seja com relação às pessoas, seja com relação aos seus fornecedores, serviços, tudo que envolve a atividade da instituição. E isso não é banal. No país que a gente vive hoje, as instituições estão tendo que quermesse, bingo, festas, feijoada na quadra, feijoada, bazar, sim, enfim, tendo que se virar, tá? E aí eu fazer um parêntese, Diego, que eu acho que se a gente pode analisar um lado bom, se é que tem lado bom, né, em toda essa crise que o terceiro setor está passando, eu acho que é o lado de você ser obrigado a sair da zona de conforto. Sim. Entendeu? Qualquer dirigente hoje de instituição do terceiro setor, quem estiver nos assistindo aqui, que queira manter a sua instituição funcionando dignamente, tem que se mexer, tem que sair da zona de conforto. E tem que pensar fora da caixa, tem que ousar, seja fazendo uma feijoada, seja fazendo um bazar, seja fazendo um bingo, não importa, tá tudo certo. Agora, eu acredito muito quando você começa a trabalhar numa direção
que tem a possibilidade de gerar um resultado mais consistente e mais permanente. Então, hoje aqui na Viva Lagos, Gil, a gente tem assim quase 90 empresas que a gente atende, né? Algo em torno de 500 jovens. Esse número varia um pouco, 510, 495, isso vai variando um pouquinho. Teve meses aqui de ter 680 jovens dentro da instituição, né? Já teve meses de ter 800 e poucos jovens. Na época áurea, né? Áurea no sentido dos melhores anos da economia. Sim. Então, assim, eu não tenho dúvida hoje que a economia recuperando, e uma hora ela vai ter que recuperar, pelo amor de Deus, a gente muda esse cenário, a gente passa aí, eu acredito que a gente passa dos 1.000 jovens rapidamente. Só que o detalhe qual é? Hoje com 500, e aí eu falo com um certo constrangimento, porque é mais para estimular quem está nos assistindo a ver que isso é possível, a gente conseguiu pagar a primeira parcela do 13º dos colaboradores da instituição em julho. Que legal. Que legal. E a obrigação legal é pagar até em novembro e a segunda em dezembro. Exatamente. Pagou e a gente pagou em julho, já tem alguns anos que a gente faz assim, a primeira parcela, 13º dos colaboradores. Primeiro porque é uma forma da gente reconhecer o trabalho que todos fazem, né? Uma andorinha só não faz verão. E segundo, porque quando você tem essa previsibilidade de receita, você consegue se planejar. E para a instituição é bom quando a gente faz isso. Por que é bom? Primeiro, porque você tem uma equipe mais motivada, uma equipe mais sentindo valorizada. Sim. Segundo, porque quando chega agora no final do ano, o pesado já ficou para trás. Uma parte desse peso de final de ano, que sempre é pesado para qualquer organização, chegar no final do ano, pagar salário de novembro, salário de dezembro, 13º, junta férias, é uma confusão danada. Então fica muito mais leve o nosso final de ano. E com essa possibilidade, com essa previsibilidade de receita, graças a Deus, a parte que falta do 13º já está guardada. Que legal, cara. Sensacional, gente. Isso é fantástico. Entendeu? E aí eu preciso ser muito honesto e transparente com todo mundo, né? Porque a gente trabalha com muita ética com relação a isso. Gente, isso não caiu do céu. Isso não é uma fórmula mágica, tá? Isso é você acreditar num modelo de trabalho, um modelo de financiamento, de um programa que entrega isso e trabalhar com muito afinco, com muito comprometimento durante muitos anos. Entendeu? Dificilmente uma instituição que começar essa jornada que a gente começou lá em 2006, não seria típico uma instituição começar agora e ter esse tipo de resultado. De fato. Não seria típico. Sem sombra de dúvida. Mas, contudo, todavia, quando você começa a mudar a lógica de financiamento da sua instituição, começa a fechar os primeiros contratos, começa a ter previsibilidade das primeiras receitas, parece que, para quem está dirigindo a instituição, sai um peso das costas, meu irmão. Sabe aquele peso, aquela responsabilidade com tantas pessoas ali, com tantos beneficiários, né, com tantos jovens que a gente atende, sai um peso das nossas costas, assim, como dirigente. Você já começa a ver um caminho a ser percorrido. Bom, por falar em caminho, você fala do modelo, você mostra pra gente todos esses números aí e essas conquistas, né? Poxa, pagar o 13º adiantado e ainda ter grana para pagar o restante da parcela, isso é fenomenal. Eu acho que a maioria das empresas hoje não tem isso, está procurando... A maioria das instituições. As instituições não tem isso. Tem nem que as empresas. Nem as empresas. As empresas têm que pegar empréstimo com o banco para poder arcar com essas dívidas. E aí acumulam financiamento. E tendo em conta que o Brasil é um país gigantesco, né? São vários Brasis dentro do Brasil, eu posso arriscar dizer que é possível replicar esse modelo Brasil afora? Não, olha só, Diego, para quem está nos assistindo, que seja do extremo norte do país, né? Lá, sei lá, do Amapá, de Rondônia,
ou do Sul, lá de Porto Alegre, ou sei lá de onde, qualquer região do Brasil, tá? Esse programa, ele é aplicável e replicável em todo o território nacional. Porque, como a gente começou falando, ele é baseado numa legislação específica. Legal. Em outro podcast a gente pode ir mais fundo nesse assunto para não ficar tão longo esse podcast. Certo. Mas esse programa, ele é baseado numa lei, ele é criado por uma legislação específica. E é uma lei federal. E por ser federal, ela atinge empresas de todo o Brasil. Tá. Agora tem uma outra coisa, uma outra lógica que eu queria tentar fazer, que é o seguinte: imagina que eu tenho essas empresas me apoiando, eu consegui gerar sustentabilidade financeira para a minha instituição com a recorrência, e agora eu tenho parceiros para poder desenvolver projetos sociais e tocar outras coisas no meu projeto raiz. Por exemplo, se eu cuidava de gatinhos, e agora eu consigo uma sustentabilidade por outra via. Entendi. Interessante essa sua colocação, Gil. Primeiro ponto aqui que é importante deixar claro é o seguinte: como esse recurso é privado, olha só que maravilha do processo. Eu sou apaixonado por esse programa, não é à toa. Quando você, Diego, não sei se você sabe disso, quando você faz um convênio com um órgão público, tá? Vamos dizer que esse convênio seja de R$100 mil. Ok. Tá? E você executou o programa, mas você foi muito cuidadoso com a despesa, você foi muito ali severo no trato do dinheiro, e acabou, você gastou R$90 mil dos 100. Sobraram 10. Sobraram 10. Legal. O que acontece com essa sobra de 10 no caso do recurso público, do convênio com a prefeitura, com o governo do estado, com alguma autarquia, não importa. Você é obrigado a devolver esse dinheiro. E esse dinheiro tem que estar aplicado, ele tem que estar rendendo. Você não pode devolver os 10, você tem que devolver os 10 mais o que render. É o retorno do capital investido, pelo menos a taxa de poupança tem que estar... Não, exatamente. Então, veja bem, nesse programa que eu estou falando, não é convênio, é um contrato, tá? A empresa assina um contrato de adesão a um programa que a instituição tem, tá? E aí o que acontece? É um contrato privado, e nesse mesmo exemplo, se a gente fez o programa e a gente recebeu da empresa 100 mil, exemplo, e gastou 90, exemplo, os 10 que sobram ficam para a instituição. Então, com esse dinheiro que sobra, você pode fazer um fundo para os momentos de dificuldade, para pagar adiantado um 13º. Você pode pegar esse dinheiro e investir em infraestrutura da instituição, trocar equipamentos de ar-condicionado, computadores, móvel. Você pode investir em outros projetos que não tem nada a ver com aquele. Um projeto, por exemplo, de gatinho, cachorro, não sei o quê. Pode, entendeu? O que é importante entender? Hoje, no cenário atual que a gente vive, é muito difícil, na minha opinião, conseguir a sua sustentabilidade financeira se ela estiver presa, às vezes, a uma atividade só. Diversificação seria uma palavra boa para isso. Exatamente. Então, assim, às vezes você tem um programa, que é o programa do coração, que foi o que levou tudo a acontecer. Core competence. E que você acabou estando que está movendo paixões ali dentro da instituição, mas que esse programa tem dificuldade de se manter porque não tem um tipo, ou a instituição não encontrou ainda um modelo de sustentabilidade que permita isso. Qual é a alternativa? A alternativa é você procurar algum modelo, algum programa, alguma atividade que permita financiar essa outra atividade, ajudar a pagar essa outra atividade. Sensacional. Eu brinco falando que a gente tem que ser um Robin Hood moderno. Como é isso, Robin Hood moderno? Quem lembra dessa história, dessa fábula lá o Robin Hood roubava dos ricos para dar para os pobres. Certo.
É óbvio que a gente não vai roubar de ninguém. Mas a ideia é você conseguir, através de prestação de serviços de impacto social para as empresas, por exemplo, que é a minha competência, você trazer recurso privado para a instituição para poder bancar programas e projetos para quem não tem condição de pagar. Então o gatinho, o cachorro abandonado, que não tem quem pague, e às vezes você luta para manter a instituição viva com isso, talvez, quem sabe, todavia, se você tiver um programa como esse que eu estou dando exemplo. Vira um motor. Exatamente. Então ele traz um certo equilíbrio, porque você atende as empresas, resolve o problema delas. Impacta a sociedade. Impacta a sociedade e traz recurso para a instituição que vai ajudar a custear esse outro programa. Sensacional. É simples, mas não é fácil, porque depende de muito trabalho. Isso é para quem realmente é do terceiro, quem está no terceiro setor, não por um modismo, não para sair na coluna social, não para sair na rede social. Certo. É para quem é do terceiro setor raiz, é para quem está ali mesmo, a vera. Você falou num dos primeiros podcasts da gente que tem que ser apaixonado pelo terceiro setor. É um setor que tem um ingrediente aí fundamental, que é o propósito, né? Propósito, exatamente. Então tá, Alexandre. Valeu, Diego. Muito obrigado, gente. Ficamos por aqui com mais um Sustentabilidade no Terceiro Setor. Até a próxima. Valeu.